Que nem todo amor é saudável, você já sabe, mas tem um desses amores que definitivamente é tão perigoso que você deve evitar a qualquer custo, que é o relacionamento com alguém com um estilo de amor antissocial. Eu vou te contar aqui sobre os sinais de um parceiro assim, ajudar a entender os perigos de um relacionamento abusivo e também a aprender como você se protege de relações tóxicas com eles. Fica aqui comigo até o final para você saber mais sobre como você identifica esses padrões e também como sair de um relacionamento assim. Eu sou Fernanda, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta do esquema, e eu tô trazendo aqui uma série de vídeos sobre relacionamentos perigosos, baseados no livro Amores de Alto Risco, do Walter Rizzo. Já tem outros vídeos aqui sobre isso, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o amor violento. Provavelmente você já ouviu falar de pessoas com características antissociais. E a primeira coisa que você precisa entender é que a gente usa esse termo muito errado. Porque antissocial não é alguém que é mais recluso, mais introspectivo, que convive pouco com outras pessoas. Quer dizer que essa pessoa pode ter dificuldades sociais ou até mesmo ter uma necessidade menor de convívio social. Agora, vamos pensar na palavra antissocial. Sempre que a gente usa o prefixo anti, quer dizer que ele faz algo contra, oposto àquilo que vem na frente dele. Por exemplo, anti-inflamatório quer dizer que é uma medicação que se opõe a uma inflamação. O anti-herói, ele é o oposto do herói. A vacina antirrábica quer dizer que ela protege contra a raiva. E o antissocial segue a mesma linha. Antissocial quer dizer que são pessoas que se opõem aos interesses sociais, ou seja, os seus comportamentos atacam a sociedade, prejudicam o bom funcionamento social. Então, nunca mais você vai falar que você é antissocial para uma pessoa, principalmente para alguém da área da saúde mental, porque ela vai te olhar um pouco estranho. Bom, com isso, já dá para imaginar como é o amor com alguém com características antissociais, não é mesmo? É uma forma de anti-amor, onde a pessoa ela apresenta uma espécie de maldade essencial que vai bloqueando qualquer tipo de aproximação afetiva com elas, e elas também são incapazes de reconhecer os direitos das outras pessoas. Então, elas têm uma tendência a violar normas sociais, elas são extremamente impulsivas, irresponsáveis, e com frequência elas vão ali apresentar comportamentos mais fraudulentos, mais ilegais. Então, não é exatamente o tipo de pessoa que você recomendaria para um relacionamento amoroso, não é mesmo? Então, diferente do amor narcisista, ou então até mesmo do comportamento paranoico, que já tem vídeo sobre isso aqui, se você ainda não viu, corre lá e assiste, que tá bem legal. Mas, diferente desses, onde você se sente ali vivendo com o seu inimigo, com o antissocial, você tem a sensação de você estar sobrevivendo a um predador. Então aí já é outro nível. Mas não se engane, ele não vai parecer o bicho papão para você. Eles estão aí, inseridos na nossa sociedade como pessoas de bem, mas na realidade são uma ameaça para qualquer um que cruzar o caminho deles. Eles costumam fazer estragos por onde eles passam. Então, muitas vezes, nós pensamos que essas pessoas são grandes criminosos, aqueles criminosos de noticiário, serial killer, psicopatas terríveis, que saem ali na notícia, né? Mas, na verdade, elas podem estar ali disfarçadas de boas pessoas, como lobos em pele de cordeiro, e só com a convivência mais intensa que você vai descobrindo esse lado mais obscuro dessas pessoas. A essência desse amor mais malvado é a objetificação do outro. Então, para essas pessoas, o outro é apenas um objeto que serve ali para ser usado e que pode ser agredido e quando não servir mais, pode ser descartado. Essas pessoas, geralmente, elas querem estar com alguém apenas para satisfazer as próprias necessidades, sem se preocupar ali muito com um vínculo emocional. Então, não tem um movimento de empatia, de olhar para o que o outro quer, para o que o outro precisa. Não tem isso. Ele tá ali para ocupar uma função apenas para isso. Quando não tiver mais,
ele é descartado. Mas não se engane, eu falo assim, fica parecendo que só é um estilo antissocial de amar os casos que são mais extremos. Só que, na maioria das vezes, esse funcionamento ele não é escancarado assim. Essas pessoas, elas não vão falar o que elas pensam dessa maneira que eu tô trazendo, muito pelo contrário. Elas vão fazer parecer que elas se importam. Tem muitas pessoas assim entre nós e elas estão aí maltratando seus filhos, tanto física quanto psicologicamente, os seus cônjuges, os seus funcionários, familiares, mas para a sociedade tudo parece ali muito bonitinho. Então essas pessoas, elas têm 3 principais características. A objetificação afetiva, onde elas não se importam com a dor ou com a alegria do outro, então você não vai ver um cuidado genuíno com você na relação com elas. A outra característica é o desprezo, porque essas pessoas têm um certo delírio de onipotência, então elas acreditam que têm que dominar o outro, e isso leva elas a maus tratos, porque elas têm a ideia de que bem feito, quem mandou você ser fraco. E a última característica é a irresponsabilidade interpessoal, onde elas sentem que não tem nenhuma obrigação com os outros, não tem um lugar para reparação, para autocrítica ou para um diálogo que é democrático nessa relação. E não porque ele se acha igual um narcisista, mas porque o outro não importa verdadeiramente para essas pessoas. Então, diferente do narcisista, que ele precisa de um reconhecimento para se manter, o antissocial, ele se basta. Ele vê as pessoas como objetos que ele pode manipular sem precisar dessa aprovação. Então, por isso, essas características estão presentes no relacionamento com eles e são elas que você tem que estar bem atento. Mas quem é essa pessoa que vai se relacionar com alguém assim? Antes de mais nada, eu quero te dizer que todos nós estamos sujeitos a cair numa fria assim. Mas essas pessoas, elas têm as suas preferências. Elas sempre vão procurar pessoas mais vulneráveis, porque elas sabem com quem elas podem ou quem elas não podem enfrentar. Então é mais fácil dominar e desfrutar de alguém que já apresenta ali alguma insegurança, algum quadro psicológico, alguma vulnerabilidade. E elas desprezam aquelas pessoas que elas consideram mais fracas e elas acreditam que elas precisam sobreviver a qualquer custo, removendo qualquer obstáculo que aparecer ali no caminho delas. Então, por isso, essas pessoas que são mais vulneráveis são mais interessantes para os antissociais, porque serão presas que são mais fáceis delas serem manipuladas e também menos ameaçadoras. Então, a estratégia do antissocial para submeter os seus parceiros é ir degradando a pessoa e anulando as iniciativas que ela apresentar. Isso muitas vezes de uma forma bem sutil, mas que com o tempo isso vai se acumulando e vai destruindo a autoestima, a autoconfiança, os recursos do seu parceiro. Então, as pessoas que se relacionam com os antissociais, muitas vezes elas desenvolvem um comportamento de desesperança aprendida, ficando resignada a esse relacionamento como se elas não tivessem mais como sair dali, justamente porque foram sendo destruídas ao longo do caminho. E mesmo sabendo que elas deveriam fugir, elas permanecem sem nenhuma reação. E isso acontece por um conjunto de fatores. Mas entenda, ao longo do relacionamento, esse parceiro antissocial, ele não foi escutando as queixas dessa pessoa, ele não se responsabilizou pelo que ele fez de ruim, ele não buscou uma reparação, ele não teve autocrítica. Então, essa pessoa não acredita que ela precisa se justificar. E além disso, ela usa e abusa do outro. Então, esse parceiro, ele vai se sentindo destruído, sem esperança, mas não acredita que ele tem condições de sair dali. Então vai virando uma bola de neve. A pessoa já era vulnerável, ela encontra alguém que vai tornar ela ainda mais vulnerável, e aí ela começa a acreditar que ela não consegue mais sair dali. E aí você pode se perguntar, por que que alguém se envolve com uma pessoa assim? Primeiro, porque esses indivíduos, eles são encantadores, sedutores durante a conquista e também depois dela. Como eu já falei aqui, eles não são monstros assustadores. Eles são lindos lobos devoradores de pessoas. E segundo,
Porque algumas pessoas, elas veem um relacionamento com o antissocial como uma forma de compensar as suas próprias carências e deficiências. Então, elas olham para as pessoas com características antissociais e elas admiram a coragem, a valentia que elas aparentam ter. Como o antissocial tem o que falta nela, essa pessoa ela admira, ela confia e ela se entrega para essas pessoas como uma forma de se proteger e de compensar esse sentimento de fraqueza. Então, falando assim, parece estranho, mas quer ver como que nós sabemos disso e não é tão difícil assim perceber? Não é incomum a gente ver em filme uma moça que ela é vulnerável ao lado de um cara que é valentão e um contraventor. Então, do lado do cara que é um malvadão e o encrenqueiro. Então, sempre aparece uma mocinha frágil e sendo diminuída, mas que mesmo sendo maltratada, ela continua ali. Não é assim que a gente vê? Mesmo sendo maltratada, ela não sai do lado dele porque ela se sente mais protegida. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado com algumas crenças que nós temos quando a gente, por exemplo, despreza o medo. Nós temos a tendência a admirar quem é o destemido e o ousado. Mas não é bem assim. O medo, ele é sim importante. E ele é o que nos mantém seguro de muitas ameaças, mas ele também é um bom regulador social, porque ter medo muitas vezes nos impede de tomar determinadas atitudes que são negativas para a sociedade e que, traria algum prejuízo para a gente, mas o antissocial, ele ignora isso e ele faz o que é bom para ele. E aí essas pessoas se sentem mais fracas, elas olham para ele e elas admiram e acreditam que elas precisam de alguém ali que seja valente, assim, mais forte, mais destemido, para viver ao lado dessa pessoa. Então, olha o perigo da gente não entender muito bem os nossos sentimentos, a gente não se relacionar bem com o medo. Cuidado, muito cuidado com as crenças que nós temos e também muito cuidado com o que a gente deposita no outro, que responsabilidade nós estamos atribuindo para o outro, porque isso pode ser muito perigoso. E se eles são lobos em pele de cordeiros, como que nós podemos identificar essas pessoas para que a gente possa evitar entrar em um relacionamento assim? E a primeira coisa é que você precisa saber que o antissocial sempre vai estar envolvido em comportamentos arriscados. Sempre vai estar vivendo no limite. Eles não são capazes de colocar um freio na própria diversão e sempre estão em busca de emoções que são mais prazerosas. Então, eles vão arriscar tudo para ter aquilo que eles querem. E aí, eles vão tentar te incluir nessas atividades extremas e te envolver nesse jogo deles, te convencendo das vantagens e do quão maravilhoso é ter essas experiências no limite, o que parece bem tentador. Eles também podem tentar ter relações sexuais de uma forma mais apressada e pouco convencional, porque eles não querem perder tempo de desfrutar o que você tem para oferecer para ele. Também não vão demonstrar ali interesse pelo que você sente e pelo que você pensa. E vão mentir e manipular o tempo todo. Você vai pegar essas mentiras. Porque, afinal de contas, para eles, o fim justifica os meios. E também eles não vão aceitar o não como resposta e vão tentar te transformar em um cúmplice deles. E também vai fazer você aceitar as ideias e sentimentos dele de uma forma bem convincente para que você realmente seja um instrumento para ele alcançar aquilo que ele quer. Eles também vão violar várias regras com tranquilidade, desde sair sem pagar de um restaurante, furar o sinal de trânsito, andar em alta velocidade, subornar autoridades. Eles serão corruptos, podem ser agressivos quando alguém colocar ali um obstáculo para aquilo que eles querem. Aliás, eles também vão gostar de mostrar o seu poder, a sua força e a sua valentia. E no relacionamento você vai perceber que sente uma mistura de medo e atração por essa pessoa e que você não consegue se livrar dela assim com facilidade. Além de logo perceber que para ela você é apenas um objeto.
E geralmente, para as pessoas se manterem em um relacionamento com alguém com estilo de amor antissocial, as pessoas elas adotam estratégias de sobrevivência. Ou elas se anulam para conseguir seguir com essa pessoa amada, ou então elas tentam enfrentar a racionalidade do estilo antissocial. E nenhuma dessas estratégias vai levar a um caminho saudável. Se submeter a essas pessoas é um movimento autodestrutivo. Não tem como sair ileso disso. Mas também bater de frente pode ser bastante arriscado, porque o desprezo pelos outros, a tendência a uma exploração e essa atitude mais agressiva dessas pessoas torna impossível uma relação saudável e construtiva com elas. Então não dá para esperar o antissocial melhorar e criar juízo. Você bater de frente com eles esperando a mudança dessa pessoa é insano. O melhor negócio é sair dessa relação o quanto antes e com o menor risco e prejuízo possível. Fugir dessa relação não é um ato de covardia, mas sim um ato de sobrevivência. E essa é a melhor saída, a mais inteligente e a mais saudável. Quem passa por um relacionamento com alguém assim, geralmente sai com a crença de que não quer mais saber do amor, porque sofreu muito nesse processo todo. Então, relacionamentos com pessoas assim deixam muitos danos psicológicos e é difícil superar todas as sequelas desse relacionamento abusivo com um antissocial. Por isso, sair o quanto antes evita que os danos sejam ainda maiores e mais profundos. A terapia pode ajudar a dar um novo significado a essa experiência e também a se reconectar consigo mesmo. E sim, nesses casos, a terapia se torna fundamental, tanto para não voltar a cair num outro relacionamento assim, como também para curar as feridas que foram abertas dentro desse relacionamento abusivo. E se você está em um relacionamento com alguém assim, desista da ideia de que ele ou ela vai mudar, que você vai se arrepender se você deixar essa pessoa. Isso é a sua cabeça adoecida por essa relação que faz você acreditar nisso e faz você acreditar que você não consegue sair disso, que não tem como seguir em frente. Sempre tem como. Você só precisa procurar ajuda e acreditar que há uma luz no fim do túnel. Então, desacreditar disso é só uma das consequências de viver sendo objetificada e machucada ao longo do tempo. Não deixa de procurar ajuda. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se você conhece alguém que vive em um relacionamento assim. E não esquece de deixar o seu gostei para que eu saiba que esse conteúdo foi útil e continuar trazendo mais conteúdos assim por aqui. Também não deixe de assistir os outros vídeos dessa série sobre relacionamentos perigosos. E também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos por aqui. É sempre bom bater esse papo com você. Até uma próxima. Tchau, tchau.